Muito bem. Boa noite a todos. Estamos aqui dando continuidade ao nosso conteúdo, né? Fazendo aqui uma rápida revisão do que nós vimos até agora. Nós tínhamos visto as medidas de tendência central para dados discretos. Nós aprendemos a calcular a média, moda e mediana. Falando-se ainda de média, nós aprendemos os diferentes modelos que existem, né? Que são os conceitos de média aritmética, média ponderada, média geométrica e média harmônica. Agora, não necessariamente eu tenho sempre dados dispostos em ordem discreta, eu posso ter dados contínuos, dados agrupados, ou usando aí uma distribuição de frequência, que foi o que nós aprendemos na aula da semana anterior. Então, como é que nós podemos determinar as medidas de tendência central quando eu tiver dados contínuos, dados agrupados? O que a gente vai ver nesse vídeo. Bem, começando a falar aqui a respeito da média, nós devemos analisar cada classe, nós fazemos lá a distribuição e nós já tomamos em consideração que já é sabido por vocês fazer essa distribuição. Então, nós fazemos a construção dela e analisamos cada uma delas, tomando um ponto específico de cada classe e a frequência dessa classe. Essa média de dados contínuos ela vai ser um pouco similar à média ponderada, onde o peso ele vai ser exatamente a frequência de cada classe. A gente vai ver em detalhes daqui a pouco. Então, nós vamos definir a média de dados contínuos ou agrupados como sendo o produto da frequência de cada classe pelo ponto médio da classe, em relação à soma da quantidade de observações, que nada mais é do que a soma de todas as frequências. Se eu escrever uma fórmula, a fórmula vai ser essa daí, ó. A média, ela é o somatório de 1 até n, de f de i, que é a frequência da classe i, da primeira classe, da segunda, até a enésima classe, vezes o ponto médio da respectiva classe. O ponto médio, para quem lembra, é eu tomar o limite inferior com o limite superior e fazer a média aritmética deles dois. Bem simples a conta. Faço essa relação e vou dividir também pela soma das frequências, que nada mais vai ser do que o total de observações, certo? Aquilo que eu já havia mencionado, FI é a frequência absoluta da classe e PMI o ponto médio da classe, de cada classe. Vamos aqui um exemplo bem simples, né? Esse exemplo nós fizemos no vídeo anterior, durante essa aula ainda. As notas que ele tirou durante o ano foram 7, 8, 9, 7, 8, 8, 10, 8, 6 e 10. Para quem lembra, nós fizemos essa média usando a ponderada e também usando a média aritmética, né? E nós vemos que a média dele deu 8,1. Mas vamos fazer um pouquinho diferente. Perdão. Vamos fazer um pouco diferente. E aí eu vou colocar aqui, vou construir uma distribuição de frequências, como ele está solicitando, com amplitude 2 a partir do menor valor e calcule a média dessa distribuição. Bem, para agilizar, nós não vamos perder tanto tempo, tá bom? Até porque ele já dá aí os dados, né? Nós vamos construir a distribuição de frequência contendo aquelas variáveis, informações que eu preciso, como a frequência absoluta acumulada, relativa acumulada, e aqui, já que eu vou precisar, para calcular a média, eu coloco também a coluna do ponto médio. E aí nós temos a construção. Você pode fazer com mais calma e você vai verificar que eu tenho como sendo o menor valor o 6, então eu crio uma classe do 6 até o 8, ele vai ter 3 notas nesse intervalo, de ver o ponto médio, que é 7, eu tomo 6 mais 8, 14 dividido por 2. Existem 5 notas, e aí vejam que o ponto médio é 9, ou você tira a média aritmética de 8 e 10, ou você pega 7 e soma mais 2. Por que eu posso fazer isso? Porque é a amplitude de cada classe. Então você vai ver que eu determinar o primeiro ponto médio e a partir daí somando o tamanho da amplitude que eu vou estar obtendo os demais pontos médios. E finalmente eu tenho a classe de 10 até 12. Notem que nesse caso particular, por isso que a gente vai ver uma diferençazinha lá na resposta. Embora a minha maior nota seja 10,
para satisfazer o enunciado da questão, eu preciso colocar uma classe variando de 10 até 12, embora eu saiba que um aluno não vai tirar nem 11 e nem 12, tá certo? Poderia, se a questão assim solicitasse, fazer intervalos, sei lá, por exemplo, do 5 até o 7, do 7 até o 9, do 9 até o 11. Isso aí, obviamente, dariam valores diferentes, mas nós vamos ver que dá valores parecidos quando eu determino, por exemplo, a média. Aqui a construção da minha tabela de distribuição de frequências, ou tabela de frequências, como quiserem chamar. E agora a gente vai, a partir dessas informações, observar e tentar determinar a média dessa distribuição. Então, o que a gente vai precisar aqui, pelo que a gente viu, vai ser da frequência de cada classe e do ponto médio de cada classe. Então, eu vou fazer 3 vezes 7, 5 vezes 9 e 2 vezes 11. E vou somar esses resultados. E dividir tudo por 3 mais 2 mais 5, eu dividir por 10. É o que a gente vai ver no próximo slide. Aquilo que eu tinha mencionado, ó, essa aqui é a fórmula, eu repito só para deixar fixa na nossa mente. Tenho 3 vezes 7, frequência da primeira classe, ponto médio da primeira classe. 5 vezes 9, frequência da segunda classe, ponto médio da segunda classe. Frequência da terceira classe, ponto médio da terceira classe. E aqui o somatório das frequências. Quando eu faço as contas, vejam que a resposta aqui deu 8,8. Né? Professor, se eu tivesse feito, de acordo com aquilo que você tivesse falado, do 5 até o 7, do 7 até o 9, do 9 até o 11, construído uma outra distribuição de frequência, naturalmente, daria o mesmo resultado? Confesso que eu não fiz, mas eu imagino que não, tá? Mas vai dar um valor próximo a 8,8. Aqui eu coloquei um comentário para a gente, são dois, na realidade. Né? O primeiro é que se a gente, já pulando para o segundo, que é o que foi colocado aqui, nós tínhamos visto que a nota real, a média real, por assim dizer, era 8,1, e nós encontramos aqui na nossa resposta 8,8. É um valor que a gente pode considerar, por assim dizer. Posso meio que fazer essa aproximação. E a partir daí que nós vamos ver depois a questão de dispersão dos dados. Né? Vejam que a gente variou um pouquinho, a gente já teve uma variação nas informações que eu tenho, certo? De 8,1 foi para 8,8. Dependendo da aplicação, pode ser bem próximo, dependendo da aplicação, pode ser não tão próximo. E a outra informação é que, se eu voltar aqui para a minha tabela, e, por exemplo, fizer uma classe do 6 até o 7, do 7 até o 8, 8 até o 9, do 9 até o 10, do 10 até o 11, a pontuação vai depender se essa informação ela já é suficiente para você, já dá para você fazer uma espécie de inferência e por aí vai. Então, se tratando da moda, no caso da distribuição de frequências em dados agrupados, nós vamos ter dois parâmetros. Tanto para a moda, daqui a pouco para a mediana nós vamos falar também da mesma forma. Quais são esses dois parâmetros? O primeiro é que a gente vai considerar o conceito de classe modal, ou classes modais, certo? E o outro é o próprio valor da moda. Então, que agora a gente tem um novo conceito de classe modal. O que vai ser a classe modal? Posso ter mais de uma classe modal? Sim, do mesmo jeito como a gente tinha lá na distribuição de dados discretos, e elas possuem mesmos valores, eu vou dizer que eu bimodais, porque eu tenho duas classes modais. Assim como, por exemplo, poderia ter uma distribuição de frequências moda.
Como assim? Vai que eu tenho uma distribuição que tem a mesma quantidade de frequência para todas as classes. Então, nesse caso aí, em particular, eu tenho uma distribuição de frequência sem classe amodal. Bem, e se eu quiser dados contínuos? Bem, pesquisando esse material, em alguns autores, eu vi que existem duas formas para determinar esse resultado. O primeiro, ele é bem simples, tá? Eu vou selecionar lá a minha classe modal, lembrando que é a classe que possui maior frequência, e vou tomar os limites inferior e superior e vou fazer a média aritmética entre eles. E vai fornecer o resultado, naturalmente, vai ser a minha moda. Repetindo, eu vou pegar minha classe modal, determino os limites, ok? Já existe um outro modelo conhecido como fórmula de Zilber, imagino que seja até assim a pronúncia, de Zilber. E vejam que tem uma fórmula diferente, né? Tem a moda como sendo esse LI, que nada mais vai ser do que o limite inferior da classe modal. De novo, eu seleciono a minha classe modal. Esse delta 1 e delta 2 vai ser as variações, tá certo? Da frequência da minha classe modal, o delta 1 com a classe anterior da classe modal, e o delta 2, a diferença entre a frequência da classe modal com a classe posterior, e o H, a amplitude. Nessa fórmula de Kieshuber, a gente tem um pequeno problema, tá certo? Que seria lá para o primeiro modelo também. Se eu tiver determinada situação, por exemplo, onde eu tenha duas classes modais, então nesse caso eu tenho que fazer essas contas para os dois casos. Então registrem aí, só lembrando, para fixar Δ1 é o excesso, é eu tomar a frequência da minha classe modal menos a classe anterior, e o delta 2 é eu pegar a frequência da minha classe modal menos a posterior, tá certo? Com essas informações, vamos voltar aqui para o nosso exemplo, né, rapidinho, que foi exatamente aquela construção de dados que a gente tinha, e aí eu pergunto, vamos achar a classe modal e a encontrar também os valores das modas dessa distribuição de frequências. É fácil ver que nós temos aqui a segunda classe, que vai de 8 até 10, tendo frequência 5, que é a que tem maior frequência. Logo, nós dizemos que a classe modal ela vai ser a segunda classe. Então, a gente diz que a classe modal será do intervalo 8 até o 10. Ou, se você quiser escrever segunda classe, também já é suficiente. Agora, se eu ainda quiser achar o valor específico, e aí, dependendo da questão, eu posso colocar lá usando a fórmula de Kieshuber, ou se eu botar só a moda, isso aqui já é suficiente, dependendo lá da aplicação. Nós tomamos aí os dois limites, que são o 8 e o 10, e fazemos a média aritmética entre eles. 18 dividido por 9, por 2 dá 9. Né? Se a gente for observar, lá a gente vai já comentar, mas rapidamente a gente vai ver que 9 não era moda, lá quando eu tinha os dados discretos. Né? E aí aquele negócio que eu falei lá da média, já tem uma variação, mesmo tendo o mesmo conjunto de observações. Já usando a fórmula de Kieshuber, nós vamos pegar para o delta1 a frequência da minha classe modal, que é 5, a frequência da classe anterior, que é 3, 5 menos 3 dá 2, e para o delta 2, a frequência da classe modal, que é 5, a frequência da classe posterior, que é 2, 5 menos 2, 3. Aplicando esses valores na minha fórmula, eu vou ter 8 mais 2, que dividido por 2 mais 3 vezes 2. E aí, quando eu faço as minhas álgebras, eu chego lá no meu 8,8, certo? Então, por uma coincidência, inclusive, a moda foi igual à média, né? nesse caso aqui da fórmula de Kieshuber. Muito bem. E, mais uma vez, nós temos aqui a moda no primeiro módulo que eu calculei usando sendo 9, e usando a fórmula de Kieshuber, deu 8,8. De novo, repito, se eu tivesse uma outra construção de distribuição de frequências, naquele modelo que eu falei anteriormente, eu teria resultados distintos, mas desses aqui que eu obtive, mas também próximos deles. Ok? Nesse caso, eu tenho uma aproximação melhor do que a que eu tinha
no exemplo anterior, no caso da média, né? E falando-se de mediana, para a gente aqui encerrar o nosso vídeo, nós temos, e lembrando o conceito do conceito que nós tivemos de mediana lá para dados discretos, a mediana dividia a igual quantidade de observações para a direita, depois de eu ter ordenado, né, e igual quantidade à esquerda. E lembrando que se eu tivesse uma quantidade de observações pares, eu tirava a média aritmética entre eles. Bem, mas e se eu estiver trabalhando em dados contínuos? O que eu tenho que fazer? O primeiro conceito, o primeiro é o conceito de classe mediana, igual ao conceito que a gente teve lá em classe modal. Só que aqui a gente só vai ter uma classe 5 e eu vou procurar a classe onde está a 25ª observação. Tá certo? Então, eu encontrando a classe onde eu possui a 20ª observação, para isso é para o ímpar. No caso do par, voltando a falar aqui dos 50, a gente vai ter dividido, seria o 25º e o 26º, tá bom? Então, eu precisaria necessariamente, só reforçando que eu vou corrigir isso aqui, no caso, se eu tiver 50 observações, eu vou precisar necessariamente achar a classe onde eu vou ter o 25º e o 26º, certo? Porque eu vou precisar ter 24 dados para a esquerda, 24 dados para a direita. E aí, se eu tiver uma classe que possua esses dois, aí eu vou ter a minha classe mediana. Da mesma forma, se eu tiver uma quantidade ímpar de dados. Eu tenho 9 dados. Então, eu vou procurar a classe onde vai estar a quinta observação. E a classe que tiver a quinta observação vai ser a minha classe mediana. Aí você me diz, professor, e se eu tiver, por exemplo, voltando a falar dos pares, uma situação onde eu tenha, por exemplo, a 25ª observação numa classe e a 26ª observação em outra classe. Aí nós temos uma situação que é remota, tá? Dificilmente isso acontece, mas nós vamos fazer assim. Nós vamos pegar o limite superior da primeira classe, que tem o 25º dado, nesse caso, e o limite superior da outra classe. Isso, de novo, isso aí já é remoto, já é difícil de acontecer, tá bom? Nesse caso, a gente não tem a classe mediana, tá bom? Mas a gente já tem o valor da mediana. Por uma coincidência, você vai ver que o limite inferior vai coincidir com o limite superior. E aí esse valor vai ser exatamente o valor da minha mediana. Mas existe uma outra situação que é mais difícil ainda, mais remota, é que se, por exemplo, entre essas duas classes, eu tivesse uma ou outras classes sem nenhuma observação entre elas. Então, olha só a ideia. Eu teria 50 observações, 24 observações, 25 observações até uma determinada classe. Teria uma outra classe intermediária que não tem nenhuma observação, e à direita eu teria o restante, a 26ª observação e as demais em classes posteriores. E aí, o que eu faria se eu quisesse determinar uma situação como essas? Bem, então nesse caso particular, também não teríamos a classe mediana, até porque o 25º e o 26º dados não está nessa classe que não tem nenhum dado, mas a minha mediana seria exatamente o ponto médio dessa minha classe ou desse conjunto de classes. Pegaria os limites inferiores e superiores e faria a média aritmética para me obter a minha mediana. Bem, dito isso, eu consigo também usar uma fórmula para determinar o valor específico da minha mediana, que é essa daí. Ela é um pouco parecida com aquela fórmula lá de Gilbert,
Eu vou considerar o LI como sendo o limite inferior da classe mediana. N sobre 2 é eu tomar todas as observações e dividir por 2 e remover a frequência acumulada anterior até a classe mediana. Tudo dividido pela frequência da classe mediana multiplicado pela amplitude da classe. Aquilo que eu já tinha mencionado, limite inferior, quantidade de observações, frequência acumulada anterior ou até a classe anterior da mediana, a frequência da mediana e H amplitude. Vamos fazer um exemplo para a gente ver como é que funciona na prática, tá certo? Mais uma vez, voltamos para aquele exercício que a gente havia feito. Nós tínhamos visto que existiam 10 observações, então, usando aquele raciocínio, já que eu tenho 10 observações, eu vou tomar os dois termos centrais, que é o quinto e o sexto termo. Vejam que eu tomando o quinto e o sexto termo, eu estou deixando 4 antes do 5 e 4 depois do 6. E aí eu vou procurar uma classe para verificar se tem a classe comporta o quinto e o sexto termo. Se a gente for observar aqui e por um acaso utilizar vou voltar aqui e utilizar o conceito da frequência absoluta, a primeira classe possui 3 elementos. Na segunda classe já vai até o oitavo elemento. Então certamente aqui já está contendo o quinto e o sexto. Então, mais uma vez, a segunda classe, que varia de 8 até 10, é exatamente a classe mediana. Muito bem. Então, achei a minha classe mediana e sabendo já dos dados, eu vou usar essa fórmula para achar o valor da mediana desses dados. Aquilo que eu já disse, como tem 10 observações, a classe onde encontra-se a quinta e a sexta observação, que é a segunda. Então, leia aí classe mediana, tá? Acabei escrevendo errado. A classe mediana será de 8 até 10. E para mim se determinar o valor da mediana, eu vou substituir pelos valores adequados. O limite inferior da classe mediana é 8, o número de observações é 10, frequência acumulada só tem a frequência da primeira classe, então é só 3. O 5 é a frequência da minha classe mediana, 2 é a minha amplitude. Posto isso e fazendo as minhas álgebras, eu chego aqui no meu 8,8. Por incrível que pareça, nessa questão específica, a média, a moda na forma de Kieshuber e a mediana, todos deram 8,8. Né? E aí a gente consegue, não sei se vocês lembram, fazendo aí um lembrete do que a gente viu lá, quando encontrou a média e a mediana, quando tinha dados discretos, nós tínhamos como resposta 8. E, de novo, vocês veem, né, aquele comentário que a gente já havia feito, de que o 8 até o 8,8 tem aí algum tipo de aproximação, e dependendo da aplicação, dependendo do caso, a gente pode considerar ou não. Né? E também, para fechar aqui, antes de mostrar o exercício, se eu variasse a minha distribuição, eu teria informações aqui diferentes. Para encerrar essa gravação e esse vídeo, eu coloquei aqui uma questão que vocês podem tentar fazer depois. Nesse caso aqui particular já é dada a distribuição de frequências, então nem tem muito o que fazer, a não ser calcular a média, as classes modal e mediana e os valores da moda e da mediana. Ok, feito isso, agradeço a atenção de todos. Alguma dúvida? Fiquem em paz e até uma próxima. Vou estar aqui encerrando a gravação e vou postar lá depois. Boa noite a todos.